Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Sem Posturas, podcast da Auditece. Hoje recebendo a visita ilustre do amigo, colega, presidente da Fresp, da FebraFit, Rodrigo Espada. Rodrigo, você teve uma atuação muito forte, uma atuação calcada no diálogo franco, aberto e também um diálogo baseado em instrumentos técnicos. A FebraFit se notabilizou, se posicionou no âmbito do Congresso Nacional como uma entidade de peso. Por quê? Porque ela baseou todas as suas interlocuções com deputados, senadores, em estudos técnicos. A comissão técnica da FebraFit, que você criou, acabou lhe dando a oportunidade de travar esse diálogo em outra base, em outro nível. Como é que você avalia essa nova postura, esse novo posicionamento que a FebraFit passa a incorporar a partir de agora? Sim, Juraci. Bom, primeiro é um prazer estar aqui, fico feliz dessa nossa amizade. Obrigado. E para mim é muito honroso sucedê-lo na FebraFit também. Você foi o último presidente e eu fico, assim, se a gente está fazendo um bom trabalho agora reconhecido, é porque a gente tem boas bases e a FebraFit foi muito bem entregue, atuante, operante e sustentável. Sobre o debate da reforma tributária, sim, eu acredito que quando a gente trabalha com legítimos propósitos e buscando o bem comum, a gente tem uma série de pessoas que reconhecem e ajudam. Eu acho que entidades de classe, elas têm que superar uma postura corporativista, de ver apenas os seus interesses. Quando você tem essa atuação de busca de poder, busca de valorização financeira apenas, você acaba se deteriorando durante a discussão porque os argumentos acabam não sendo tão sólidos. A FebraFit atuou na reforma tributária buscando o melhor para o país. Poderíamos ter uma postura apegada ao ICMS, aos impostos atuais, que são o nosso trabalho e que a gente faz da melhor forma possível dentro das leis que existem hoje, que não dependem da gente, dependem dos políticos. Mas não, a gente consegue, pela FebraFit, ter participação em fóruns mundiais de tributação, sair da bolha, ver o que a gente faz no Brasil não é a melhor técnica e trazer esse diálogo, né? Primeiro denuncista, fazendo um diagnóstico de que nós temos um sistema que opera contra o ambiente de negócios e é perverso na medida que acentua as desigualdades sociais. Então, estamos buscando o bem para o país. Perfeito. E temos uma técnica porque os nossos colegas são muito qualificados. Exato. E isso nos projeta num debate em qualquer fórum de discussões em igualdade de condições com os maiores especialistas desse assunto. Com certeza. Pegando esse gancho, Rodrigo, eu quero dizer o seguinte: a reforma está longe de acabar, né? A gente pode dizer que foi dado o pontapé inicial, né? Agora tem todo um arcabouço que precisa ser trabalhado, estudado. O que é que você destacaria em termos de atuação da FebraFit nessa nova fase que se inicia agora? Ótimo, Juraci. Olha, realmente é uma reforma que ela já foi desenhada para ter um período longo de transição. Então a reforma ela vai acabar para o contribuinte em 2032, que é quando extingue-se o ICMS, PIS, COFINS, IPI e ISS e fica só com o IBS e a CBS. Para os entes federados, estados e municípios, a transição é ainda maior. A mudança, né, das receitas públicas da origem para o destino por 50 anos. Mas o contribuinte não vai sentir, a sociedade não vai sentir, em 2032 acaba. O que nós temos que defender? Que os princípios que foram ancorados no debate da reforma tributária sejam preservados. Quais sejam? Tanto quanto possível, simplicidade, transparência, neutralidade, que a gente não tenha, porque hoje, nas discussões das legislações infraconstitucionais, agora as leis complementares, o que se tem é o velho modus operandi de atuar por lobbies políticos, o poder econômico buscando lobbies políticos para conseguir privilégios, benefícios para pagar menos. Só que, quando você vê o todo, um produto ou um setor pagando menos e vai trazendo complexidade para o sistema. O ideal é que todos paguem igual, para todos poderem pagar menos e a gente ter uma regra clara, transparente. Então, essa é a nossa atuação, vai ser para manter os princípios que foram criados na sua gestão. Você se lembra que a gente fez 10 ou 11 princípios que precisava passar uma reforma tributária
para manter consistência. E também, claro, não pode ser diferente, a gente fortalecer as administrações tributárias. Nós somos carreira típica de Estado, exclusiva, e que temos um único braço arrecadador do Estado. Nós que transformamos o que é privado em público para que o Estado, os municípios, a União possa implementar as políticas públicas muito necessárias no país como o nosso, com tantas desigualdades. Perfeito. Rodrigo, está prevista agora aí uma outra fase da reforma, uma nova reforma, que vai focar na questão da tributação da renda, né? O Brasil, ele privilegiou no início, né, a tributação pela via do consumo. Qual será o papel da FEBRAFIT nessa nova reforma, ou nessa nova fase da reforma do nosso sistema tributário nacional? Olha, a gente está num olhar privilegiado, porque a gente trabalha dentro da máquina tributária de arrecadação. Isso nos dá uma visão muito ampla e com máxima intensidade, porque a gente está no olho do furacão. Mas também nos permite, a FEBRAFIT, estar em congressos mundiais. Eu fui convidado agora para estar em setembro no Peru, lá no evento do CIAT, que você já participou, o Centro Interamericano de Administrações Tributárias. Em outubro tem um convite para estar na Espanha, palestrando no Congresso de Inspetores Tributários da Espanha. Então nos permite olhar muito além, olhar para o futuro, ver pessoas e outros países que já trilharam esse caminho, né, de um sistema tributário mais justo. Então temos algumas distorções no Brasil, no caso do imposto sobre a renda, que não tem justificativa. Por exemplo, apenas 2 países do mundo, Brasil e Estônia, não cobram imposto de renda para a distribuição de lucros e dividendos. O que significa isso? Pessoas em condições idênticas pagam impostos distintos. O ideal é que pessoas que ganham igual, independente da profissão, independente da organização social, paguem, contribuam da mesma forma. Então eu acredito que na reforma sobre a renda, a grande discussão para se travar é isso. Voltar à distribuição sobre lucros e dividendos que já existiu no Brasil e também tirar um pouco da tributação sobre a renda sobre as empresas. Porque quando você favorece a distribuição de lucros e dividendos, você dificulta ou pelo menos desincentiva o reinvestimento na empresa. Quando você tem que pagar um imposto para distribuir, o investimento fica na empresa, gerando mais emprego, mais renda e mais riqueza para o nosso país. E a gente opera o contrário disso. Perfeito. Rodrigo, a partir de agora também ficam fortalecidos aí os debates, né, sobre a formação do comitê gestor, né? E a FEBRAFIT assumiu uma posição com relação à atuação dos advogados públicos nesse comitê gestor. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa dinâmica e como é que a coisa pode se desenvolver a partir de agora. Na verdade, é o contrário, ao meu ver, sabe? Eu acho que os advogados públicos que estão atuando para invadir as nossas competências. Então, nada mais justo do que defendermos o nosso trabalho, até porque ele é muito bem executado. No mundo todo se reconhece que a administração tributária brasileira é ilha de excelência. Nós temos tecnologia, modernidade e pessoas muito qualificadas em várias especialidades. Economistas, administradores, pessoas de informática ou ciências de dados, engenheiros, advogados ou formados em direito, todos em grandes universidades. Isso nos dá um capital intelectual amplo, abrangente e que faz o fisco ser reconhecido como uma ilha mesmo de excelência, como um exemplo dentro do serviço público. O que acontece é que muitas vezes, e é natural que seja assim, né? No jogo político se busca mais espaço, mas a gente tem muito claro para nós que a inscrição em dívida ativa é a fronteira. Os advogados públicos, que são também muito respeitados, excelentes na sua atuação, mas não adianta você querer colocar um goleiro para cabecear e fazer gol, que não é mais adequado. E o contrário também. Então, vamos lá. Os advogados públicos atuam na esfera judicial. Você que é empresário, você não coloca o seu advogado para administrar a sua empresa. Com certeza. A administração tributária tem gestores qualificados no fisco que fazem isso. O advogado vai ficar na seara judicial. E o gestor público
na seara da gestão pública, que é o nosso caso. Quando os advogados querem adentrar para, por exemplo, como colocaram em emendas, participar da diretoria executiva do comitê gestor, é inadmissível. É inadmissível e não é eficiente, até porque as procuradorias estão abarrotadas, os processos judiciais estão lotando o judiciário e muitas vezes até se perde prazo. Tem uma discussão aí de que o Estado recupera pouco a dívida, a média é de 0,6% de recuperação dos créditos tributários pelas procuradorias no judiciário. Então tem espaço para todo mundo trabalhar na sua seara. Com certeza. E os procuradores são essenciais, respeitamos, mas respeitamos ainda mais as nossas funções, as nossas competências para a qual prestamos concurso. E a nossa carreira é exclusiva de Estado. Até tem vedações legais. Tanto nas carreiras da administração tributária, a gente é proibido de advogar. Isso. E no Estatuto do Advogado, lembrando, e eles são advogados, têm registro na ordem, é proibido participar de qualquer função de arrecadação, fiscalização, que é a essência do comitê gestor. Eu acredito que a Procuradoria ela demorou um pouco para entrar nessa discussão e ela ainda não percebeu a função, a real função do comitê gestor, que é nada mais, nada menos que a integração entre as administrações tributárias municipais e estaduais para operar esse sistema de forma compartilhada. Não, como é hoje, fraticida, né? em guerra fiscal. Então, a ideia é essa, a gente tem um comitê gestor. E foi garantido para os procuradores uma diretoria de procuradoria que vai fazer consultoria. Perfeito. E também as questões judiciais, não jurídicas, porque nós temos na nossa carreira pessoas extremamente qualificadas em questões jurídicas também. Perfeito. E eles não têm um monopólio disso, não existe. E também tem um fórum de harmonização das procuradorias. A gente não está pedindo para entrar na diretoria de procuradoria nem no fórum de harmonização das procuradorias. Eu não entendo essa insistência deles entrarem também na nossa seara. Perfeito. Rodrigo, a FEBRAFIT, ela tem aí 13 planos de saúde de autogestão, né, no Brasil, né? E um sonho antigo, né, agora vem se consolidando, que é o FEBRAFIT Saúde, né? Estamos tendo aqui em Fortaleza, dentro da reunião do Conselho Deliberativo, um dia dedicado aos planos de saúde, né? Qual é a sua expectativa com relação ao FEBRAFIT Saúde, já que agora ele obteve o registro junto à ANS? Sim, é um sonho antigo, porque nós temos 13 planos de saúde no fisco brasileiro. Eu sou presidente da Fresp, o da Amafresp deve ter uns 56 anos já. Porém, o mercado está cada vez mais difícil. Não só nos planos de saúde. Você vê que antigamente tinha farmácia de bairro, farmácia... Isso. Agora não tem, são só redes que operam, porque ganham escala e conseguem concorrer em igualdade de condições com outros grupos. O que tem acontecido é isso. Os planos de saúde têm passado dificuldade para operar isoladamente. O futuro é o FEBRAFIT Saúde, é estarmos juntos, cada um no seu tempo, cada estado vai decidir como se quer fazer e como fazer essa transição. Mas a FEBRAFIT Saúde vai ser um esteio, vai ser um porto seguro para acolher qualquer plano de saúde do fisco e também criar em estados que não temos hoje. Estamos trabalhando neste momento com o Distrito Federal e Espírito Santo que não tem plano de saúde para criar planos do FEBRAFIT Saúde. E nessa sinergia, nessa junção, estaremos fortalecidos para negociações melhores com hospitais, com laboratórios, que também operam em rede. Hoje, Rede DASA, Rede DOR, e que, sendo muito pequenos como nós somos, a gente não tem poder de negociação. E também, mais pessoas, compartilha-se melhor o risco. Uma doença grave é compartilhada e diluído num número de pessoas maior, sem agravar tanto o valor da cota. Perfeito. Rodrigo, a gente está chegando aqui no final da nossa entrevista, da nossa conversa, e você falou no início que me sucedeu e tal, né? Mas eu queria também dizer da minha alegria, da minha satisfação, do meu orgulho, de primeiro ter podido suceder o Roberto Kupski e mais ainda de ter passado a você o bastão da FEBRAFIT. A FEBRAFIT, ela cresceu muito na sua gestão. Estamos na terceira gestão do Rodrigo, né? Parece que foi ontem, né? Mas assim, eu falo para todas as pessoas, né,
que a Febrafit não poderia estar em melhores mãos. Você é um cavalheiro, você é um diplomata, você é um negociador habilidoso e firme nas negociações, você tem elegância para tratar coisas ao mesmo tempo com firmeza e com simpatia, né? Você não perde a oportunidade de ser gentil, ao mesmo tempo em que você impõe as demandas dos 30 mil servidores que estão ali associados às entidades que compõem a Febrafit hoje. Então, eu quero dizer aqui, para ficar gravado aqui de público, vai para todo mundo, do meu orgulho, da minha satisfação, de como a gente vibra ao ver a Febrafit crescendo forte, crescendo em representatividade, em importância no cenário nacional. A Febrafit ganhou uma escala que a gente não imaginava. E você é o grande responsável por isso, obviamente apoiado pelos seus vice-presidentes, pela diretoria, por todos os outros colegas que, eventualmente, mesmo sem ter cargo, né, se doam. Porque quando você liga para algum colega no interior do Ceará, no interior do Rio Grande do Sul, no interior da Bahia, de qualquer outro estado, você sabe que ali no outro lado da ligação tem uma pessoa que lhe respeita, que tem orgulho de ser representado por você. Eu queria, para finalizar, que você fizesse suas considerações em relação a essas observações que eu acabei de fazer. Obrigado, Iraci. Eu fico muito emocionado, de verdade, pelas suas palavras. É claro que eu tive grandes professores. Quando entrei na Febrafit, eu pude ser vice-presidente segundo lá do Roberto Kupski. Depois eu fui o seu primeiro vice-presidente e sempre atuando pelo grupo. Com certeza. Né? A gente cresce junto com o grupo. Primeiro pelo aprendizado, que ele é muito maior na harmonia do que na discórdia. E depois, olhando mesmo as pessoas, a forma de atuar. Eu tenho muito que aprender ainda, né? O Roberto Kupski é muito mais envolvente, acolhedor, e você é muito mais alegre. Então, deixa um ambiente mais... As pessoas se sentem pertencentes e querem estar juntos. Agora, você disse uma questão que é relevante. A gente pode discordar com outras pessoas, mas a gente não precisa necessariamente fazer disso uma guerra. A gente não pode transigir nos nossos princípios, nas nossas crenças. A gente tem pontos que são inarredáveis, que a gente não consegue transigir, porque são princípios, mas muitos outros pontos a gente consegue construir junto quando a gente pensa no bem comum. Eu acho que essa é a boa política. É uma política que a gente faz trabalhando em rede, com empatia, escutando os outros, que poderiam estar, eventualmente, em polos opostos. Mas quando entende a dificuldade, não estão. Como você percebe, a gente trabalha junto com entidades de classe patronais, CNI, por exemplo, entidades que representam o empresariado, o Movimento Brasil Competitivo, e aí vai debatendo... Entes federados, né? Como assim, entes federados. Poderia parecer que trabalhadores e os entes federados, patrão e empregado, não. A gente consegue trabalhar junto. Sim. Mas assim, eu quero dizer da minha alegria mesmo, da sua fala, desse reconhecimento. Espero, né? Quero crer que estou aí, de alguma forma, satisfazendo a confiança que me foi dada pelos presidentes das associações do Fisco Brasileiro. E fico honrado, acho que eu fico sem palavras aí para te falar o quão é gratificante poder ter ao lado, lá na Febrafit, poder suceder amigos como você e o Kupski e ter esse apoio dos nossos presidentes. Recebemos aqui, Rodrigo, acho que todo o Brasil recebeu, os colegas, muitas manifestações, né, de apreço, né, a sua postura, a sua posição, porque você realmente foi um guerreiro, né, quando muitos, e aí eu me incluo nessa também, quando muitos duvidavam que aquilo poderia ser viável. Isso é reconhecido, inclusive, por políticos, como o caso do Mauro Filho, que disse que você estava lá como um guerreiro ali. Às vezes dizem, o cara está aqui aperreando, mas é isso mesmo. A função do líder classista, do líder, é brigar pelos seus, né? E você faz isso com muita maestria, muita elegância. E eu queria finalizar aqui deixando aqui um presente para você lembrar todo dia da gente,
quando for tomar o café da manhã, a caneca aqui do Imposto Sem Muito Posturas. bem. Obrigado, viu? É um prazer estar aqui no Sem Imposturas, e dizer que trabalho coletivo também, né, Juraci? Claro. A diretoria da Febrafit, o conselho, ele é muito significativo para nós. Sim, com certeza. Nesse trabalho coletivo em rede. Eu vou tirar aqui. Aí. Olha aí. Muito obrigado. Obrigado, Valeu. Rodrigo. Um abraço. Abraço, tamo junto. Tamo junto. Valeu. Bom, esse foi mais um episódio do Sem Posturas, recebendo aqui essa figura brilhante, um líder nato, que cresce cada vez mais. Eu tenho dito nos fóruns que por onde eu tenho passado, que o Rodrigo, ele vem evoluindo, vem crescendo, e fatalmente, Rodrigo, os colegas vão cobrar de você uma postura que se apresente para nos representar na Câmara Federal, no Congresso Nacional. Você tem todas as qualidades de liderança, de conhecimento, de diplomacia, de negociação, de persuasão, que fazem um grande líder. Então você com certeza já é um grande líder, o fisco brasileiro todo reconhece isso na sua pessoa, e agora achamos que você está pronto, se você tiver esse desprendimento, né, porque isso cobra muito da família, né, cobra muito do pessoal, né, o nosso pessoal acaba sendo muito sacrificado, a palavra é essa, né? Então se você der essa oportunidade aos colegas de poderem confirmar essa confiança no seu nome nas urnas em 2026, com certeza você vai ter o apoio massivo aqui dos colegas. Forte abraço e boa sorte. Deus te abençoe. Muito obrigado. Tamo junto.